Olá! Olá, bom dia. Bom Tá dia! me ouvindo bem? Tudo bem? Ai, que linda! Ó, É um prazer te receber aqui pela Enfermais. estou em homenagem, olha a cor. Aham, coisa linda! Olha só, eu vou primeiro fazer as apresentações pessoais, depois as técnicas, tá? Então, assim, ó, primeiro eu queria te agradecer muito o convite de estar aqui pelo Enfermais com a gente, né? Eu já falei que é muito especial para a gente te receber aqui por toda a parte técnica que tu desenvolve nessa área, já que é muito interessante. Mas eu queria falar da minha amiga, que eu sou com muita saudade, né? Que é muito bom te ter aqui pertinho, né? Mesmo que online aqui, mas a Joyce, pessoal, para quem nos acompanha aqui pelo Enfermais, ela é minha colega, enfermeira, era minha chefe até pouco tempo, coordenadora lá em Osório da Unicenec, né? Já tem uma trajetória linda aí de alguns anos na enfermagem. Então, é um prazer enorme, tá, amiga? Tá te recebendo aqui pelo Enfermais. E agora eu quero que tu fale um pouquinho dessa parte toda que tu vem desenvolvendo aí, né? Que é empreender nas práticas integrativas. A gente vê o quanto isso está em alta, né? O quanto os alunos já durante a graduação mesmo vêm buscando essa área. Então, queria te convidar para estar contando um pouquinho como é que começou isso. Ai, primeiramente, assim, ó, gratidão pelo convite. E tu sabe, Amanda, é tudo recíproco, assim, eu tenho uma admiração imensa por ti, assim, sinto muita saudade mesmo. E aí, olha a oportunidade, pessoal, que nós estamos tendo nesse momento, né? Algum tempo atrás, né, Amanda? A gente jamais imaginaria que a gente estaria se conectando com tantas pessoas assim e que a distância não seria um impedimento, né? Não Que seria seria mais algo que a gente está problema. junto. Exatamente. Então, nossa, quando eu estava pensando assim, o que trazer, né, para falar em relação ao empreendedorismo, então agradeço muito essa oportunidade. A Enfermais aí é um exemplo disso que a gente vai falar hoje, né? E, e aí eu imaginando, né, o que trazer para as pessoas assim que a gente possa contribuir aí para o desenvolvimento delas, né? Então, a minha trajetória na enfermagem tem aí por mais de 20 anos. E era algo que eu sempre me questionava, né? Nós nos questionávamos muito, né, Amanda? No sentido assim, sempre fui uma pessoa tradicional, até mesmo porque nós aprendemos assim dessa forma, né? Uhum. Os nossos cursos, não só anteriormente, mas eu percebo muito agora, claro que nós estamos fazendo um movimento aí, até porque eu digo, temos nós aí, né, Amanda? Você aí, eu aqui e muitas outras colegas que também estão nesse movimento, no sentido de preparar essa enfermagem e ir para essa era nova que nós estamos. Muito a gente falava isso, né? Ah, porque vai vir a nova era, vai ter outros desafios, outras coisas que a gente precisa organizar. Bom, essa era nova chegou, é agora, e a gente precisa então estruturar essa enfermagem com um novo olhar. Por isso que as práticas integrativas e complementares entraram nos currículos acadêmicos. Porque a Sim. gente precisa trazer um novo olhar aí, aonde agora, né, com a ciência, e você é autoridade nisso, né, que pode contribuir aí para nós, a neurociência, então toda essa evolução da nossa ciência trouxe a importância de nós olharmos esse ser humano, apesar da enfermagem já fazer isso há muito tempo, né, Acho Amanda? que é uma das pioneiras, né? Das profissões pioneiras na parte das Isso, práticas. exato. Até mesmo porque olha o ser humano de forma holística, Uhum. né? Então as pessoas confundem muito o holístico com o místico, não tem nada a ver uma coisa com a outra e tem tudo a ver, né? Então, Exatamente. e aí a gente olha esse ser humano em todas as suas dimensões. Então eu tenho trabalhado isso muito com os nossos alunos aqui no Unicenec, porque o que a gente traz muito assim, ó? Se está no corpo físico, como a gente fala, então é necessário a medicina tradicional, a enfermagem tradicional, toda a parte da ciência, como ela tem que ser aplicada, isso não se discute. Então, as pessoas também confundem isso, né, Amanda? A prática complementar vai substituir. Não, Não. pessoal. Primeira coisa, não substitui nada.
né? Complemento, o próprio nome já diz isso. É A questão é que as pessoas estão, né, usando isso de forma de acordo com a sua compreensão, como eu digo, não digo nem errado, é de acordo com a sua verdade, a sua compreensão. E aí, diante de tudo isso aí ao longo da história, que me surgiu essa vontade louca de empreender aí nessa área. Mas aí, pessoal, e aí, olha só, sabe que dia é hoje, Amanda? Hoje é 27, 26, 26. Não, É? 26, quarta-feira. 26. Exatamente. Nós estamos muito aí no início de um novo ano, de acordo com os nossos calendários, né? O calendário, nós estamos aí, nós tivemos o dia fora do tempo, já ouviu falar? Muito por cima, mas já. Pessoal, quem não pesquisou, pesquisa, né? O dia fora do tempo. E é um dia muito especial, que é um dia, de acordo com o calendário específico aí, gregoriano, né? Que a gente usa um outro calendário aí, mas é o calendário lunar, com os 28 dias. Mas, assim, é um estudo que eu também estou começando, porque eu não tenho muito aprofundamento nessa área. Mas, para mim, fez muito sentido a gente trabalhar, né? Hoje, trazendo aí esse conhecimento. Por quê? Por que que é importante? Porque nesse dia fora do tempo, é o dia da gente ter um respiro, como eles falam, né? O que que é esse respiro? É a gente parar e avaliar a nossa vida. O que que a gente pretende? Qual é o nosso desejo? Quais são os nossos desafios? E aí tem tudo a ver com o empreendedorismo. Por quê? A gente aprendeu, gente, nos nossos cursos, independente da nossa profissão, viu? Para quem está aí, vai deixando nos comentários se está fazendo sentido. Independente aí da nossa formação, a gente aprendeu que o seguro era ter o quê? Um concurso, né? Um emprego de CLT. Sim. E nós podemos falar sobre isso, né, Amanda? Muito. Eu ainda estou nesse processo de transformação, ainda estou ali, ó. Por quê? A gente aprendeu que isso é o seguro. E o empreendedorismo é um universo de infinitas possibilidades e que você, no primeiro momento, né, para começar, você não tem essa 100% esse controle. Tu não tem exatamente assim, não, final do mês vai chegar, lá no meu 5º dia útil, para quem é CLT, eu vou receber meu salário X. Tanto. Para quem é estatutário, o último dia útil, seja lá o que for, bom, eu vou receber X. No empreendedorismo, tu busca muito isso, né? Não, é infinitas possibilidades, né? Então aí, o que aconteceu? Vê se alguém está se conectando com isso. No primeiro momento, como a gente aprendeu dessa forma, a gente buscou essa forma, tá? E aí, ó, entramos em concursos públicos, tradicional, método tradicional. Com o passar da nossa experiência, né, para não dizer da idade, nós somos muito jovens, eu digo, a alma é jovem, eternamente. O corpo físico que às vezes vai pegando aí algumas marcas com o tempo. Mas com esse tempo, e aí eu tô falando da minha experiência, né, pessoal? Guris e meninas, né? Porque aí tem, agora eu ia falar meninas, mas aí entrou o Gustavo. Eu digo, Joyce, te liga que o empreendedorismo não é só para mulher. Ainda mais é enfermagem aí, né, que tá trazendo. Enfim, então aí a gente precisa, então, olhar para isso e se eu tive toda uma formação, um modelo tradicional, é natural que eu enfrente muitos desafios aí quando eu olho para essa área do empreendedorismo. Principalmente para quem é mais rígida, assim, né? Que tem que ter o controle, exatamente. Então, nesse dia fora do tempo, eles trazem muito isso. Para, respira e coloca quais são os teus desejos. E aí, pessoal, assim, ó, a enfermagem, ela vem muito para isso, ó. Quais são os seus desejos? A gente fez isso de forma empírica, né? No primeiro momento, Amanda. O que a gente deseja, né? O que a gente quer? Bom, era muito mais do que o tradicional estava nos trazendo, não nos servia mais. A gente, não que a gente vá desdenhar, até porque hoje, né? Essa semana também é a semana da gratidão.
mundial. Então a gente precisa agradecer, precisamos entender isso. A gente agradece tudo aquilo que a gente conquistou e tudo que a gente tem para mais coisas virem. Então não é que a gente quer uma mudança que a gente não esteja satisfeita com a vida que a gente tem, ou digamos assim, nunca tá bom, tá sempre querendo mais. Não, é porque a gente merece mais mesmo, Sim. né? É simples assim. E a É gente vê aí, merecimento. exato, a gente vê aí um universo de questões que a gente pode escolher. E eu falo isso, né? A enfermagem te oportuniza isso, um Sim. leque de possibilidades. Que você vai poder escolher a área de crescimento que você desejar. Mas primeiro eu pergunto aí pro pessoal, qual é o teu desejo? E aí você vai encontrar o quê? Você tá aqui. O desejo tá aqui. Nesse caminho aqui, como que você vai fazer para chegar? Eu não tenho ideia, Joyce. Olha nós aí, né, Amanda? É esse o nosso trabalho, pessoal. Sabe que Amanda aí. Sabe que isso que tu tá trazendo eu acho muito interessante, que tem coisas que a gente programa, mas tem coisas que elas vêm para nossa vida. As práticas, elas vão entrando na nossa vida em determinados momentos. E eu acho fantástico a maneira como isso chega, né? Então, como tu brincou, ela é minha parceira de chimarrão, gente. Olha que coisa linda lá, ó. Então, Joyce, eu acho incrível essa parte, assim. Eu lembro que durante a graduação eu tinha uma prof que era minha referência na instituição, que ela trabalhava isso. Eu brincava que ela era, como tu acabaste de falar, não é místico, mas mistura, né? Um pouco, assim. E ela era minha bruxinha, eu dizia, né? Nossa, fantástica, assim. Agora ela já está aposentada. Mas eu sempre fiquei com aquilo, gente, que interessante cuidar dessa maneira também, né? Que interessante aplicar isso de alguma maneira. E aquilo sempre ficou no meu íntimo, assim, de que em algum determinado momento eu ia estar atuando com alguma coisa, né? E aí isso chegou para mim num momento muito interessante, assim, porque eu sempre brinco com o ditado do meu pai, assim. Meu pai tem aquele ditado, tinha, né? Aquele ditado antigo, o cavalo passa encilhado uma vez só, tu pula dele, porque às vezes ele não vai voltar. E eu sempre fiquei muito atenta às oportunidades, assim. E surgiu de uma colega me oferecer para ir fazer auriculoterapia, depois a aroma, e eu fui buscando algumas coisas. Até que eu trabalhei com pacientes oncológicos e fui aplicar essas técnicas com os pacientes. Então, assim, veio de uma maneira tão linda, muito mais do que eu esperava, né? E dentro da consulta de enfermagem, eu consegui colocar as PICs, assim, num atendimento convencional, né? Que nem era esperado se usar isso, assim. E a gente foi vendo o resultado, foi vendo quantas consultas faziam sentido, assim. Então, eu acho que também vem na vida da gente em determinados momentos, assim, né? Vão acontecendo, isso é muito legal. Oi, Márcio. Márcio tá dando oi aqui. E tu sabe que uma coisa assim, eu já vou te dizer, né, minha linda? Nada é por acaso. Não caiu assim do céu, não, nada disso, né? É algo porque e aí tu me trouxe algumas coisas que vêm muito ao encontro do que eu estou empreendendo agora, né? Porque a questão da aromaterapia, às vezes, e às vezes não. Eu sempre fui uma pessoa muito cética. Quem me conhece aí há mais tempo sabe do que eu tô falando. Muitas pessoas chegam e dizem assim, Joyce, como tu mudou? Meu Deus, o que que aconteceu, né? Antes era A e agora tá B+, como eu digo. Continuo sendo aquela Joyce também. Aquela Joyce existe e vive dentro de mim, né? Mas, e aí trazendo para a Semana do Perdão, é algo que as práticas complementares trouxeram para minha vida, né? Num momento, e aí olha só como é a conexão, as conexões, né, Amanda? Você também começou a aplicar as práticas na oncologia e eu também comecei a me autodesenvolver na oncologia também, mas não como profissional, como paciente da onco, né? Então, em Sim. 2020, eu tive um câncer de mama e aí foi aonde eu busquei toda essa ressignificação. Porque sabe o que eu pensei, pessoal? Eu pensei assim, ó, meu Deus, tô com 42 anos, achei que eu ia viver 80, e aí eu tenho aí um diagnóstico que pode abreviar a minha linha do tempo nesse mundo que eu estou. O que eu fiz na minha vida? Foi a pergunta que eu
fiz. Aí entra a questão do desejo. O que eu desejo? Não, peraí, eu não sei quanto tempo eu vou ter. Então, eu vou começar a colocar no agora, em prática, aquilo que eu acredito que é o meu desejo, né? As coisas que eu acredito, eu sempre tive no meu coração que a gente teria que olhar o ser humano de uma outra forma, não só da parte tradicional. E eu queria um lugar, uma forma em que eu pudesse aplicar essa qualidade da assistência que eu sempre defendi e acreditei. Muitas pessoas, Amanda, sempre me disseram assim, Joyce, como tu tem uma visão romantizada da enfermagem? Tenho. E quero continuar a ter. Porque eu acho que tudo está envolvido o amor, né? Mas essa é a minha verdade, a minha percepção. Então eu disse assim, não, já chegou a hora, tu não sabe quanto tempo tu vai ter aí. Então, ó, vamos unir o útil ao agradável. Tu aprendeu, e aí vem a questão do perdão. Tu aprendeu de uma forma. Então, tá tudo certo. Olha para o passado e te auto-perdoa. Tu não viveu até agora, de repente, os teus desejos, não é porque tu não conseguia, não é porque tu não merece, é porque tu aprendeu de alguma forma e, de repente, tem aí algumas coisas que estão te freando. Vamos olhar para isso e vamos, né, ressignificar. Foi aí que eu conheci, que aí eu percebi que lá no início, eu não sei se ela ainda tá, a Ana Paula, que foi a minha prof de constelação. Eu digo assim, foi o universo que colocou esse anjo na minha vida. Ela Naquele momento. Naquele momento que eu estava precisando. E aí, o que o universo diz ainda? Gente, confia. Lança para o universo o que você quer, no desejo, mas não limita, né? Coloca assim a intenção da evolução, a intenção da prosperidade, a intenção do empreendedorismo e confia. E a Amanda trouxe algo, gente, que a gente precisa linkar aqui agora para costurar. Estejam atentos aos sinais. Isso é muito importante. Olha o cavalo que a Amanda falou. Olha esse cavalo. E assim, quando tu olhar o cavalo, dependendo do tamanho do cavalo, ele pode ser um pônei, que aí tu vai dizer assim, ah, não, mas é um pônei. Não tá valendo a pena. Não, pônei. Olha meu tamanho para um pônei. Sinta no coração, eu tenho que pegar esse pônei? Aí depois, porque de repente eu tenho que aprender alguma coisa com o pônei, será que eu tenho que aprender a cuidar? Aí daqui a pouco vai passar o cavalão. Aí vai vir aquele cavalo lindo, que ele vai dizer assim, meu Deus, mas como é que eu vou subir nesse cavalo? Ele é muito alto, não vou conseguir. E aí o cavalo tá passando. Vai ter o medo. Aí como a gente diz assim, ó, vai com medo mesmo. A Amanda também me trouxe isso uma época. Joyce, quando ela foi sair, né, do certinho para uma nova possibilidade. E ela disse assim, Joyce, estou com medo. E ela foi. Olha onde nós estamos hoje, né? É verdade. Então, pessoal, vai com medo mesmo. E aí, o que eu digo assim, que o universo, ele é muito sábio, que ele é fantástico. Quando a gente se coloca à disposição de um propósito de vida maior, as pessoas vão conectando as pessoas certas. Olha com quem nós estamos hoje. E eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo agora, que vão nos assistir depois, vai fazer sentido para elas. O porquê que elas estão entrando agora e por que precisaram entrar depois. E que tá tudo certo. E aí a gente se coloca à disposição do universo e aprende a ler os sinais. E aí, o que eu digo assim, pessoal, vamos ressignificar uma coisa aqui. Se a vida te colocou um desafio, um obstáculo, não é um problema. Não olha mais para isso como um problema. E sim como algo que está te sinalizando alguma coisa. O quê? Algo que você precisa trabalhar internamente, que você vai evoluir para alcançar o seu objetivo maior? Ou é algo que está te sinalizando para dizer assim, ó, espera um pouquinho, respira, reflete e vê se não está te afastando do teu propósito maior. Mas aí tem que definir, exato, tem que definir qual é o propósito. Ah, mas eu não sei. Gente, a Amanda, a enfermagem também está aí para isso. Né? E aí, Amanda, já aproveitando, puxando um pouco agora para a minha área, né? Eu também estou abrindo o Instituto Despertar de Autodesenvolvimento. Né? Então, me sigam lá, Joyce Collet,
né? Primeiro, eu não criei ainda o Insta, tudo. Tô registrando a empresa, como a gente fala. Então, assim, ela é um sonho que nasceu lá em 2020 e que agora estou concretizando tudo no tempo certo, porque eu também percebi que tinha algumas coisas minhas que eu precisava evoluir e olhar. E uma delas era a questão do merecimento também, né? Eram coisas que eu precisava ainda ressignificar em mim para eu poder levar e acompanhar e convidar outras pessoas a trilhar essa caminhada juntas, né? Por isso que eu falo assim, a gente começa a se conectar, pessoal, com os afins. E isso que é muito bacana. Sim. Então, para a gente conseguir empreender, a gente precisa o quê? Aprender, né? Que a gente vai construir um projeto onde nós vamos ser os protagonistas. Então, para a gente ser protagonista aí desse movimento, qual é o movimento que você gosta? É a primeira coisa. Diante disso, vamos fazer então o que a gente gosta, mas de forma organizada? Ah, eu não sei. Então, vamos olhar para isso. Uhum. A Amanda, 2 e 3 está lançando mentorias aí. Daqui a pouco, entra em contato. Ah, Amanda, eu queria fazer uma mentoria sobre tal assunto, tal tema. Tenho certeza que ela vai organizar e vai convidar outros professores também para fazer parte, entende? Aí é que tá. Ó, entre onde você está e o seu desejo, existe um caminho aí. Que às vezes a gente vai conseguir trilhar sozinha. Mas pode ser mais leve? Pode. Como? Tu sabe, Joyce, quando a gente estava criando a identidade do Enfermais, quando nós estávamos criando, agora tu falou isso e veio muito forte, assim. Nós estávamos ali naquele processo, a gente demorou um ano trabalhando nos bastidores para ter a ideia, para como que a gente ia fazer todos os processos e tal. E aí, quando a gente estava no processo da identidade visual, a gente fez um trabalho também com uma empresa aqui de marketing de Santa Catarina, muito legal, que falava do nosso DNA, quem nós éramos, o que que tinha que estar ali e tal. E aí, quando tu falou agora de propósito, né? A ideia do Enfermais, desde o nome dele, é para que outros profissionais também cresçam mais por aqui com a gente. Né? Então, quando eu falo assim, a gente vai fazer uma live, mas nessa live tu também está divulgando teu trabalho, tu também está te apresentando para o mercado, é esse propósito. A gente quer uma enfermagem, né? Uma enfermagem maior. A gente quer enfermais, né? Mais, muito mais. E a gente acredita nesse profissional, acredita nesse cuidado maior, acredita que essas práticas fazem a diferença, né? E é tão engraçado tu falando, ela não tá aqui agora com a gente, mas a minha sócia, ela tem um perfil um pouco parecido com a tua trajetória no sentido de cética, assim, né? Depois ela vai ver a live, eu vou comentar com ela ainda. Muito assim. E eu conheci a Mari alguns anos atrás e a Marilene de hoje é outra mulher. Né? Também muito nessa função de buscar pela identidade, buscar o autoconhecimento. Ela está fazendo todo um processo assim tão lindo, sabe? Ela dizia, bah, mano, eu tenho muita dificuldade com a comunicação. Ela se jogou nisso para aprender mais, né? Então, acho que o empreender também traz isso para a gente, assim, um leque de possibilidades de crescer, né? De amadurecer, assim. Vários pontos a gente não vai, né? Não somos 100% em tudo, e ótimo, né? Mas a gente vai conseguir se conectar para melhorar nesses espaços que a gente precisa. E isso é muito legal, né? E as práticas integrativas, elas vêm com uma possibilidade, Amanda. Porque o que acontece, né? Como nós aprendemos muito o modelo tradicional, e isso eu, tu e a grande maioria, a gente conseguiu aí ter um olhar diferente de acordo com a nossa vivência, de acordo com as nossas experiências. Mas aí as práticas, e isso é algo que eu trabalho muito, né? Estou trabalhando muito também aqui no Centro Universitário, por quê? O que eu me dei por conta? Veio aí as PICs do Ministério da Saúde, que pelo SUS temos aí 29 práticas, mas o universo das práticas integradoras, meu Deus, é gigantesco. Sim. Mas aí veio, né, a proposta para a implantação dos projetos das práticas para os funcionários, né, para os servidores desenvolverem e aplicarem para os pacientes. E eu disse, pois bem, eles conhecem as práticas?
como que você vai implantar alguma coisa? Como que você vai começar a fazer alguma coisa se nem tu tem a vivência? Eu disse, não, o negócio está meio invertido aí. Aí veio muito o propósito do Instituto Despertar. Não, o Instituto Despertar, qual é o objetivo? Além de levar para esses trabalhadores a saúde do trabalhador, porque o que eu senti muito, e aí tem muito a ver com a minha história de vida, né? Eu comento assim que hoje eu me dei por conta que o Instituto Despertar tem uma essência muito gigantesca da minha mãe, né? Por quê? Sim, é o projeto pioneiro que eu estou trabalhando hoje, né, que é a saúde do trabalhador, tem a ver com a minha mãe. Porque minha mãe foi uma mulher, assim, extraordinária. E que eu vou levar ela no meu coração a vida inteira. E ela me trouxe um exemplo de vida, de trabalho muito lindo, assim. E ela trazia o trabalho como algo que ela não conseguia viver sem, digamos, né? E aí ela se questionava muito quando ela ia se aposentar, o que ela ia fazer. E aí ela foi numa época e que tinha aquela transição, assim, ela era atendente de enfermagem, por isso que eu escolhi fazer enfermagem, né? Que eu achava o trabalho dela lindíssimo. E ela tinha que ou fazer o curso de auxiliar ou ela se aposentava. Como faltava um ano, mais ou menos, para ela se aposentar, ela disse assim, eu não vou fazer curso não, eu tô muito velha, ela dizia. E eu não tenho mais paciência para fazer, então eu vou me aposentar. Só que aí o que aconteceu, né? Naquela transição, a atendente de enfermagem não podia mais fazer quase nada em termos da linha do cuidado, né? E aí ela estava acostumada com a linha toda do cuidado. Então, Assistencial. assistencial completa. Na época, ela foi da época que não tinha enfermeiros como tem hoje, né? Então, tu imagina, ela passar de um nível do cuidado de um paciente crítico para a linha de cuidado básico lá. Nossa, a minha mãe surtou na época. E ela disse, não, vou me aposentar, não sei o quê, porque eu que ensinava essas meninas, ela dizia. Tanto que quando eu falei para ela que eu tinha feito vestibular para enfermagem, ela ficou uma semana sem falar comigo. Olha a vivência que ela teve, né? E aí ela me disse, aí ela botou o dedão na minha cara e disse assim, se tu pensa que eu botei filha no mundo para maltratar as pessoas, hoje eu olho para isso e digo assim, nossa, ela foi judiada, né? Mas, enfim, isso me fez ser um ser humano melhor. Se tu acha que tu vai pisar nas pessoas, tu tá muito mal enganado. Todas as pessoas são importantes dentro de um hospital, porque ela trabalhava no hospital. Né? Tanto que hoje eu tenho um trabalho, né, uma postura diferenciada por causa da minha mãe. Enfim, e aí a minha mãe se aposentou. E agora o que eu faço da vida? Ela se aposentou com 55 anos, pessoal. Com 58 ela faleceu. Nossa, super jovem. Ela desenvolveu uma doença autoimune e ela faleceu. E isso sempre estava no meu inconsciente, isso. No sentido assim, a gente se doa tanto para cuidar dos outros. E em que momento a gente para se olhar? Em que a gente vai fazer com tudo isso? Eu disse, não, tá aí, ó. Eu preciso olhar para isso e levar qualidade para as pessoas. Então, como que eu posso fazer? Porque eu sempre trabalhei muito em prefeitura, em cargos de chefias, né? E trabalhei na vigilância do trabalhador e era algo que ficava só na conversa, né? Só na conversa. E na prática, como que a gente vai fazer? Eu disse, então eu preciso criar algo que eu possa aplicar tudo isso que eu acredito como sendo necessário. E é algo que eu possa dar a minha energia, né? Eu disse, ok, então tá, entendi que chegou o momento de eu empreender. Tô com medo? Tô, mas vou com medo mesmo. Coloco o medo embaixo do braço e digo assim, ó, não precisa ser tão grande. A gente vai dando um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez, não precisa ser tão grande. Por quê? Porque eu aprendi, então eu tô sendo amorosa comigo também. Eu aprendi dessa forma, do seguro, de ter o certo, né? E o receio de implantar. Bom, então o que eu vou fazer? Vou começar com as práticas, qual que eu escolhi, o que o universo escolheu para mim, que foi as constelações sistêmicas. Pessoal, é uma técnica assim, ó. Bom, a gente tem que fazer uma live só para falar de Só de constelação. Uma de cada Pix. Bom, aí o que eu entendi? Mas aí a constelação... significa um monte de coisa que não dá nem para entrar nessa linha, senão eu vou me afundar. Aí
apresentou-se para mim a aromaterapia. Nossa, quando eu peguei, deixa eu pegar um aqui. Quando eu peguei a aromaterapia, gente, eu enlouqueci. Enlouqueci, vou pegar qualquer um, da raiva. Aí, quando eu descobri os óleos essenciais, quando eu descobri a aromaterapia, e especificamente esse da doTERRA, que eu sou representante, o que eu me dei por conta, né? Nossa, com essa prática integrativa aqui, eu vou me conectar com as pessoas que eram como eu, céticas. Porque a gente precisa ver. Existem pessoas que a gente vai precisar mostrar algo palpável. Então, é uma prática integrativa, assim como a auriculoterapia, assim como a acupuntura, que tem a parte física para a pessoa visualizar, sentir, entender. E que vai agir de forma holística, tratando o sintoma e tratando a causa, às vezes até sem a gente perceber, né? Então, o que a gente vai trabalhar com a aromaterapia? E aí vai vir as outras práticas. O que eu costumo dizer, né? Existe a prática certa para cada um de nós. Tem pessoas que precisam do físico, tem pessoas que, por exemplo, com o reiki, que eu sou reikiana, né? Só com uma prática de reiki, que é energia, que vai estar tudo certo, que vai fazer efeito para ela e que vai bater com a verdade dela. Tem a outra prática, barras de axis, que também, né, a gente estimula os 32 pontos, mas enfim, também é energia, então vai atingir X pessoas. As constelações sistêmicas, que tem a parte individual e a coletiva, que também vai atender X pessoas. A auriculoterapia, que aí também vai ter, né, X pessoas que vai a acompanhar. Por que eu estou falando dessas modalidades? Conforme for a necessidade da pessoa e como ela acredita na sua vida, né, as crenças dela, os valores dela, aquilo que a gente traz muito na sistematização da assistência de enfermagem. Quem é o teu cliente? Quem é o teu paciente? Quem é essa pessoa? No que ela acredita? A gente vai oferecer a prática. Terá práticas que vai trabalhar questões nossas, que eu aprendi na minha infância, que eu aprendi na minha vida de adolescente, que eu aprendi na minha vida de adulta, que com essas práticas eu vou conseguir ressignificá-las e me libertar. A constelação faz muito isso, né? Acolher e me libertar. Mas são coisas que eu criei de acordo com a minha percepção de vida. Vai existir técnicas, imagine assim, ó, como se fosse uma cebola. E aí a gente está tirando das camadas da cebola. Então, dentro dessa cebola vai ter o quê? Coisas minhas e coisas do meu sistema familiar que eu carrego através do meu DNA. Bom, aí é algo que eu percebo assim, um exemplo, né? Eu trabalho muito a questão de depressão. Eu tenho clientes que vêm e dizem assim para mim, Joyce, eu não sei da onde que vem. Eu tenho uma tristeza, e aí até me sinto culpada e mal, porque assim, ó, a minha vida é maravilhosa, eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho uma casa maravilhosa, eu tenho um emprego maravilhoso, tudo maravilhoso na sua vida, né? Que a pessoa tem essa visão, essa percepção, mas é algo que eu não sei de onde vem. Não, então vamos dar uma olhada aí. Às vezes pode ser coisas que ela plantou lá na infância, né? Coisas da infância, mas coisas também que pode ter vindo da família aí. Aí entra as constelações sistêmicas, por exemplo, para a gente olhar para esse campo de informações e verificar o que é dela e o que é da família que ela está carregando. E aí a gente libertar isso também, né? Para a gente fluir aí na vida. Então, o que eu costumo dizer dentro das práticas, né? O que você gosta também de trabalhar. Mas, eu não sei, você não tem a menor ideia. Vive. Te oportuniza. Exatamente. Te oportuniza vivenciar essas práticas. E aí você vai começar a perceber com qual você se conecta mais. Por exemplo, eu fiz várias práticas integrativas, né? Como paciente. Eu não me identifiquei muito como reikiana para aplicar, porque dá para perceber que eu quase não gosto de falar, né?
E aí, imagina eu numa sessão de reiki. Não, não rola pra mim, né? Não rola. Barras de axis também tem que ficar muda, né? Ou muito pouco, tu fala um pouco antes, um pouco depois. Não, eu quero o tempo todo interação. Eu digo, não, essa também não vai dar para mim, sou muito elétrica. E aí, quando apareceu aí as constelações, eu disse, nossa, É eu. É minha. é minha. Quando apareceu os olhos, nossa, é essa, eu amei, Eu né? acho muito interessante, né, Joyce, que a gente consegue, isso é uma coisa legal para o pessoal que está chegando e às vezes não tem essa noção, a gente consegue usar muitas práticas unificadas, né? No mesmo atendimento, usar mais de uma prática, usar mais de um sistema ali, né, dentro do que tu está atuando. Então, isso é muito legal. E eu acho que quando a Joyce traz essa questão de fazer sentido, pessoal, para a gente é que tu vai te entregar muito mais, vai ser muito mais intenso quando tu aplica também, né? Porque a gente precisa fazer sentido. Ó, oi, Mari, a Mari entrou aí agora. Prazer A gente acabou de falar de ti, depois tu vai, não é em de ti, ti, é em em ti. ti. Depois tu vai ver aí o início da live. Obrigada por nos acompanhar, Mari. Mas assim, ó, quando a gente vê que faz sentido, né, Joyce, é aplicado de outra maneira. E uma coisa legal que eu vejo assim na tua fala e que eu acho muito bacana dentro da enfermagem, além de buscar uma técnica que seja palpável, eu também tenho muito isso e faz sentido, né, para ti. Eu também acho que a gente foge um pouco da coisa muito tecnicista que eu tenho medo desse robotizado na enfermagem. Então, eu acho que a prática integrativa, ela te dá essa leveza do toque, ela te dá essa leveza da senso-percepção, né? Porque pode ser com aroma pelo olfato, pode ser com o toque, com ingestão do óleo essencial, pode ser com o toque da aurículo, da acupuntura, enfim. Então, a gente vê essa outra possibilidade. E aí eu já tive alguns exemplos, tu com certeza também teria muitos relatos para trazer, mas do quanto a gente consegue agregar e às vezes puxar uma linha daquele paciente que tu não está conseguindo acessar tão facilmente assim com as práticas. Eu lembro que eu fui ajudar uma paciente com a questão da sua sexualidade, que sempre é um tema tabu, né? Uma senhora já de 60 e poucos anos, pós-operatório de esterectomia total, assim, né? Tinha feito essa cirurgia, também tratamento oncológico, e aí tinha muitos tabus. Ela estava sendo acompanhada por vários profissionais, e eu lembro que até para falar a gente tinha uma certa dificuldade. E eu comecei a trabalhar com ela com gerânio. E aí eu disse, olha, a gente trabalha com essas práticas, são coisas que vão agregar. Esse óleo essencial aqui, ele é muito usado para o feminino, para trabalhar essas questões do feminino, da mulher. E aí eu comecei a falar com ela. Comecei a trabalhar alguns pontos na auriculoterapia da libido, comecei a trabalhar aqueles órgãos que ela, né, estava tendo maior dificuldade até de aceitação daquela perda, né? Porque não deixa de ser uma perda, um luto, né? E aí eu comecei a trabalhar com ela. Gente, quando eu consegui, assim, ouvir dela que ela começou a ter relação novamente, que aquilo estava sendo naturalizado na vida dela, que aquele feminino tinha voltado. Gente, foi uma sensação, assim, ó, eu me arrepio de falar. Estou arrepiada. Porque eu tenho aquilo assim como um exemplo muito perfeito, assim, sabe? Mas ele começou muito devagar, né? Então, assim, a gente pensa, né? Bom, mas sexualidade com olhos, como é que eu vou chegar nesse ponto, né? E principalmente para uma pessoa que chega, não, isso não existe, eu sou uma árvore seca. Foi a primeira fala dela. E aí eu disse, não, tu não é. E não é só assim como tu tá vendo. E a gente foi indo, foi indo. Eu sei que foram uma média de uns 10, 12 encontros, mas quando eu ouvi no final aquele relato dela, assim, isso é muito gratificante. E aí, pessoal, o que eu falei lá no início, para além das técnicas, para além do que o livro nos ensina, isso eu acho grandioso nas práticas integrativas, é tu se conectar com uma outra pessoa, né? Possibilitar essas práticas com ela, mas para além do livro, do protocolo,
né? Então eu acho isso muito legal. E cada um vai aceitar e vai receber isso de uma maneira, né, Joyce? Exato, não existe assim, eu sinto muito isso assim, Amanda. O que que faz sentido para ti, né? Como a gente tem aí um universo de práticas integrativas, qual que se afina com você? E aí é essa que você vai buscar. Tanto para nível de trabalho, como também para uso próprio, né? Que eu acredito que o sucesso venha também através dessa forma. Porque o que, que eu vejo hoje, né? E aí eu estou trabalhando muito através do Instituto Despertar para delimitar esse meu produto. O que, que eu vou oferecer para as pessoas? Porque elas estão aqui e elas têm um desejo. Como que elas vão chegar até esse desejo? Né? E aí as práticas complementares podem auxiliar, né, nessa caminhada, até chegar o desejo que elas querem. Só que aí, quem é que vai oportunizar fazer esse elo de ligação? Entra nós aí nesse processo para auxiliar as pessoas, quem queira, né? Mas, e aí o que eu busco, né? E o empreendedorismo, pessoal, ele tem essa chave. Para o cliente chegar onde deseja, a gente precisa entregar um produto para ele. Só que a gente entrega baseado no quê? Na dor dele. Porque ele vai vir buscando auxílio para resolver um conflito. Mas aí é que eu digo que, assim, que a transformação chega a me arrepiar toda. Por quê? Porque você vai entregar o que ele veio buscar, mas muito mais. O enfermais aí, ó. Muito mais. Porque é o que ele veio buscar, mas também o que ele precisa ressignificar, elaborar, se libertar, entende? E o Instituto Despertar, por isso que eu digo assim, a gente caminhando de mãos dadas, né, Amanda? Eu vejo muito isso, assim, por quê? Porque o Instituto, ele vem nessa pegada. O que, que a pessoa precisa para se autodesenvolver? Não é receita de bolo, gente. Não. Tem a receita de bolo, tem. Das coisas basiquinhas, assim, que a gente já sabe, que aí tem que olhar através, né, do conhecimento sistêmico para relacionamento com pai, mãe, enfim. Mas, para aquela pessoa, o que, que faz sentido, entendeu? Ah, não adianta eu falar para ela que a gente vai, vamos fazer uma constelação para libertar aí relacionamento de pai e mãe, se a pessoa ainda não está preparada, tem coisas que ela precisa, né? Ó, primeiro trabalhar merecimento, ela precisa se sentir merecedora de ter sucesso na vida, de ter prosperidade na vida. Então é o que a Amanda está trazendo agora, né? Olha o processo. E aí é que eu vejo que está o grande problema, Amanda. E isso tô falando para ti, mas para eu ouvir também, tá? Ó, adoro o sofrimento, quero mudar o meu desejo, mas eu não tenho paciência. Eu quero Pro processo. Ó, agora, gente. Agora, tu nasceu agora, não, tu teve todos os mais apressados nasceram um pouco antes, os prematuros, mas mesmo assim teve um processo para estar aí 6 meses, 7 meses, independente, mas uma gestação normal é 9 meses, né? Então, peraí, gente. E aí, olha só o exemplo da Amanda. Elas passaram um ano idealizando, sonhando, projetando, vendo, né? Fazendo um planejamento estratégico, vendo o que estava precisando. Olha o Instituto aí, há 2 anos sendo namorado, né? Sendo namorado, sendo organizado, refazendo questões minhas, porque eu não tinha clareza ainda do propósito, estava meio confuso, porque tinha a minha vida estava emaranhada. Não, então, peraí, vamos ter a linha primeiro. Mas vamos planejar. Querem mudar de vida? Vamos planejar. Não sabe por onde começar? Estamos aí para auxiliar. E é aí que tá. Uma das coisas que eu percebi, pessoal, nesse nosso planejamento, a gente precisa linkar lá qual o nosso desejo, o que, que eu preciso fazer, onde eu estou hoje, aonde eu quero chegar, como se fosse uma escada, e eu subir cada degrau. E em cada degrau, o que, que eu preciso elaborar, limpar, organizar a minha casa, né, a minha vida, buscar aí as técnicas que eu vou conseguir me limpar, me organizar nesse sentido, e eu vou subindo os degraus. E olhando as companhias. Olha só, gente, 10h46 e vocês que estão aqui escolheram estar aqui hoje conosco. São os nossos afins. Quem vai nos
escutar depois, escolheram parar e nos escutar depois. São os nossos afins também. A gente precisa começar a se conectar, pessoal, com as pessoas que estão com o mesmo objetivo de crescimento. Porque senão o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que a gente aprendeu a ser assim? A gente aprendeu. E a gente convive com pessoas que também aprenderam a ser assim. E aí, se eu conviver o tempo todo somente com pessoas que também têm o medo, eu vou conseguir dar um passo, mano? Nenhum. Não, e agora tu falaste, Joyce, de uma coisa que toca profundamente na minha ferida. Eu sempre tive. Vamos curar isso aí. Vamos curar. Eu sempre tive muita dificuldade exatamente com isso que tu falou. A gente vai buscando esses pares, né? Na profissão, nos relacionamentos, a gente vai se encontrando com essas pessoas. Mas para mim era uma dor terrível quando não dava certo. Porque também tem esses, né? Tem as pessoas que não vão se conectar com aquilo que a gente está fazendo. Ou que aquilo talvez para elas não faça sentido. Não faça sentido a tua escolha. E aí aquilo era uma dor para mim. E isso eu estou, né, já muito melhor, mas num processo também de autoconhecimento, de que se o outro não se conecta com a minha ideia, né, tá tudo bem também, porque muitos outros vão se conectar. Mas isso era doído, assim, né? Por que que aquela pessoa não tá na mesma vibe que eu? Por quê? Amiga, tu não tem ideia. E coloque aí quem está se conectando com a dor da Amanda, porque também é a minha dor. É a minha. Também me conecto muito com isso, Amanda, porque o que acontece? Quando a gente ama, tá? Existem aquelas pessoas que a gente consegue ter Aí é que vem a importância do autoconhecimento para a gente aprender a ter inteligência emocional, tá? A chave também tá aí, pessoal. A inteligência emocional para a gente conseguir compreender. A gente vai se conectar com pessoas que não estão na mesma frequência e que tá tudo certo, tá? Minha também. A Anne tá corroborando com a gente aqui, ó. Beijo, amiga. E que tá tudo certo, mas existem essas pessoas que a gente vai dizer assim, tá tudo certo e que não vai nos gerar um sofrimento. E vai existir aquele grupo de pessoas que a gente ama, porque são as pessoas mais próximas, e que essa vão nos gerar sofrimento. Por quê? Porque aquilo que a gente acredita como maravilhoso, a gente quer distribuir para todo mundo, tá? Quando a gente desenvolve a inteligência emocional, a gente começa a olhar com outro olhar. Eu digo assim, quando eu tive a ampliação da consciência sistêmica, eu olho para isso hoje de uma outra forma. Eu olho para essa escada, tá? E aí o que eu percebo? Vai existir pessoas que vão caminhar conosco degrau por degrau e que vai chegar num determinado momento e que ele vai fazer o platô. Porque ela precisa para a evolução dela. Ela precisa parar um pouquinho. Lembra do dia fora do tempo? Que é o respiro. A pessoa parou, respiro. Ela precisa daquele momento para elaborar 500 coisas. É o tempo dela. Quando eu aprendo a desenvolver a inteligência emocional dentro de mim, para eu conseguir compreender que é o tempo dela e que ela não está necessariamente dizendo não para mim e nem rejeitando a minha ideia, ela está apenas respirando no tempo dela. Aí o que eu faço? Eu continuo, né, olhando também para trás e agradecendo toda aquela trajetória que ela fez comigo, mas eu olho para frente e continuo subindo. Entende? E eu vou encontrar a Amanda no próximo degrau. Que ela está no respiro, ou que ela continua, né, subindo. E aí a gente vai fazendo outras conexões, sem a culpa. O momento que a gente desenvolve a inteligência emocional de compreender e não olhar para a pessoa também com um olhar de querer ser superior. Ah, porque eu estou a 4 degraus acima de ti. Oi? Não. Entendeu? Até mesmo porque, e aí olha só o que é o negócio. Aí eu entro com a constelação sistêmica, essa pessoa tem pulos quânticos. Ela estava lá no 2º degrau e ela vai para o 10º degrau de acordo com os pulos quânticos que ela deu no tempo. Porque ela se libertou de um monte de coisa e que tu estava passinho de tartaruga subindo esses degraus, entende?
Então, é cada um no seu tempo, porque a pessoa parou, respirou. O que que vem aí que a gente precisa registrar? Cada um vai ter um tempo de evolução, tá? Linkado com o seu propósito, da sua forma. Então, assim, a gente se conectou nesse momento, estamos na mesma frequência. E aí a gente aproveitar e viver o agora. Aí é que tá o grande lance, como eu digo assim, e eu sou muito grata às práticas integrativas, porque me oportunizaram esse tipo de pensamento de iluminação. Porque o que é iluminação, né, Amanda? É essa capacidade da gente viver agora. Então, agora, o que que eu tenho? Eu preciso ser grata, agradecer as coisas que eu tenho. Porque se hoje eu estou aqui da forma como eu estou, é graças a tudo que eu vivi. Olhar para as pessoas não com sentimento de superioridade, nem com julgamento, absolutamente nada. Elas estão com o tempo delas. E hoje me oportunizou olhar para a vida e enxergar não como problemas, mas como oportunidades. Por que que o universo está me apresentando isso? O que que eu preciso olhar, ressignificar? Com dor. E outra coisa, ó, olha o óleo que eu mais peguei aqui, gente. Sabe para que serve esse óleo aqui? Para raiva. As pessoas acham que sentir raiva é ruim. Pessoal, não é. A raiva faz a gente sair do que da zona de conforto. E por que que eu peguei isso aqui? Porque isso daqui é meu exemplo de vida. Mobiliza, né, Joyce? Exato. Te mobiliza. Faz tudo. Peraí, tô com raiva, deixa eu fazer alguma coisa. Então, a raiva, sendo utilizada de forma adequada, ela vai te impulsionar para te sair da tua zona de conforto. Porque enquanto a gente está na zona de conforto, o que que acontece? Eu quero ficar aqui, porque é seguro, mesmo que não esteja mais bom para mim. Porque dá um passo a mais dá medo, dá um passo a mais da insegurança, dá um passo a mais. E hoje eu olho para esse passo a mais dentro do empreendedorismo no sentido assim, ó. Eu não olho como erro. Ah, eu escolhi fazer tal coisa e deu errado. Qual é o objetivo? O que que eu preciso fazer para ajustar para chegar nesse objetivo? Se o universo, a vida, me colocou um obstáculo no meio, por quê? Hoje eu não olho mais eu como vítima. Por que que se apresentou aquilo? É algo que eu preciso olhar, que eu preciso agregar, ressignificar algo em mim, que está me espelhando alguma coisa que está dentro de mim, que eu preciso melhorar, ou é algo para dizer assim, ó, não, dá uma voltinha E olha ao redor. e olha ao redor, que E tem acho que outras sair da zona de belezas. conforto, né? Hã? Sair da zona de conforto. Tem outras belezas que se tu for por esse outro caminho, você vai experienciar, vai aproveitar. Então eu olho dessa forma. O que que eu Tu falando agora, de ajuste? desculpa. Uhum. Tu falando agora, eu pensei, porque eu sempre brinco assim, ó, que eu sou uma alma livre. E aí é justamente sobre isso, assim, sabe? Eu brinco, mas é o fato de não me sentir, eu não posso me sentir. E acho que o empreendedorismo, mesmo com medo, que é aquilo que a gente falou desde o começo, ele traz essa oportunidade de tu experienciar isso na prática. Porque é aquela sensação de eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo, né? Mas que a gente consiga se conectar com outras pessoas. A Mari tá falando aqui, ó. Estamos na mesma frequência, Joyce. Ela botou somos energia, frequência e vibração, né? E a gente vai acabar atraindo pessoas, né? E uma coisa do empreendedorismo, que ao mesmo tempo que a gente falou do medo de começar, essa sensação de alma livre é tão boa, é tão assim leve para a vida da gente, porque eu sempre digo, por eu me considerar uma alma livre, eu não gosto de me sentir presa a lugares ou pessoas, né? Assim, no sentido como a gente vê pessoas 30, 40 anos dentro de uma empresa infelizes, amargurando, né? Mas estão ali porque é seguro, porque é confortável, né? Estar naquele lugar Assim. que a gente aprendeu assim. Então faz muito sentido, assim, ao mesmo tempo que tem seus medos, é libertador empreender. Tanto Né? e uma coisa bacana, assim, isso até é bíblico, né? Quem já teve a oportunidade aí, dependendo da religião, da crença, enfim. Mas o conhecimento te libertará, né, mano? E é muito importante, sabe?
Porque o que que a gente percebeu, e aí faz sentido tanto para mim, eu tenho certeza que faz sentido para Amanda e que vai fazer sentido para muitos de vocês aí. Por que que a gente não consegue se sentir satisfeito da forma tradicional? Porque nós somos almas e mentes inquietas, Super. sedentas por evolução, entende? E aí, por a gente ser sedenta de evolução, nós queremos voar mesmo, nós queremos ter a oportunidade de experienciar outras coisas, nós não somos rígidas no sentido de estar dentro de um gesso, né? Existem os protocolos, sim, para nos dar segurança, para a gente seguir, mas a gente quer ter a oportunidade de uma liberdade, e essa liberdade a gente só vai conseguir com o empreendedorismo. Então, vamos imaginar a vida como um grande tabuleiro de xadrez, gente. Vai existir pessoas que vão ser o tabuleiro para dar apoio para as pessoas, a base. Vai existir pessoas que vão ser os peões ali, né? A rainha, o rei, enfim, os objetos ali, que vão ser os jogadores, tá? Vai ter os jogadores, vai ter o juiz que vai apitar, né? Apitar não, que vai gerenciar aí esse jogo de xadrez, entende? Então vai ter várias posições e várias funções nesse jogo da vida, e que aí a gente fica aqui questionando qual é a função que você quer ser. Porque, pessoal, não existe uma função mais importante que a outra. Não existe uma posição melhor do que a outra. Engrenagem, né? Existe a posição certa para você. E o jogo da vida só acontece porque existe todas essas pessoas. Entende? E fazendo sentido, cada um no seu sentido. Tem pessoas que se sentem melhor assim, ok. Mas aí é que vem. Aí os protagonistas, quem são? E aí vai existir aquela pessoa que vai ficar aproveitando o jogo. Porque aprendeu a jogar. Empreendedor. Empreende. Aprende com a dor. Né? Então, o que a gente precisa aí? Ressignificar qual é a posição que você vai querer ocupar no jogo da vida. Para ocupar essa posição, precisa do quê? Conhecimento. Ó, a enfermais aí, gente. Ó, o Instituto Despertar aí à disposição de vocês. Né? Então, para eu chegar no meu objetivo, que é o meu desejo, eu queria ser a pessoa que faz lá que define as estratégias do jogo da vida. Para eu chegar nessa fase, quem eu tenho que ser? Como eu vou me desenvolver? É simples assim e complicado assim mesmo. Por isso que a gente faz o quê? Ó, vamos escolher mãos dadas com algumas pessoas. Quem são essas pessoas? Porque às vezes a gente acha assim, mas eu tenho que me... É minha evolução, é eu que tenho. Mas tu não tá sozinho. Não. A gente está buscando as mesmas coisas. E assim, tanto eu quanto tu falamos desde o início aqui, nessas pessoas importantes nesses processos, né? Alguma pessoa, e eu sempre falo isso para os meus alunos, tu está sendo observado o tempo inteiro. A gente está aqui trabalhando, está atuando, está fazendo... Tem gente te olhando, tem olheiro. E aí as pessoas vão se conectar com isso, né? Porque é bacana... De onde vêm essas conexões, né, Joyce? Essas mãos dadas para seguir. Essas pessoas, tanto eu quanto tu falamos de pessoas que nos impulsionaram, seja no momento de amor, de dor, de processo evolutivo, mas essas pessoas que chegaram para nos dar a mão e suporte naquele momento ali, né? Então, a gente... às vezes elas não vão te acompanhar sempre, mas elas foram fundamentais naquele processo, né? E a gente acho que é muito importante ser muito grato por essas pessoas, né? E aí as coisas vão acontecendo de uma maneira, assim, a minha vida ela mudou completamente em 15 dias. Foi muito maluco e assustador, né? Teve gente brava comigo. Eu fui uma. Teve gente brava comigo uns 15 dias, assim, depois se acalmou. Não, foi só instantâneo, acho que foi uns 2 segundos. Porque eu entendi a importância para tua evolução, né, amiga? Porque aí é muito aquilo assim, ó. Eu, como gestora, eu queria matar ela. Vou confessar
Eu como diretora, agora, eu como amiga, eu disse, nossa, mano. Sabe? Porque N coisa, não é uma tomada de decisão que vai atingir só o profissional dela. Não, é a vida toda. Então, imagina. Era um Mas processo, né? Tu conseguiu vislumbrar o processo, assim. consegui, amiga. Consegui te enxergar nessa maravilhosa que tu tá hoje e que não é nem perto do que tu vai te transformar. Sabe por quê, gente? Porque a Amanda tem uma coisa que eu admiro muito. Às vezes ela não tem tanto o propósito dela tão bem definido ou claro, mas ela continua na caminhada. Ela não desiste. E só alcança os seus objetivos quem persevera. Perseverança. Quem continua, mesmo com os desafios, Ai, não vai mesmo fazer chorar. com os sofrimentos, mesmo tendo que largar as mãos físicas com alguém. Mas olha só, gente. Quem é que a gente. A gente ia imaginar, Amanda, aquele dia que tu falou, bah, Joyce, vou ter que ir, né? Que a gente ia estar aqui hoje. Olha só que universo é Fazendo uma esse. live falando sobre tudo isso, né? Tem, gente. A gente só tem que agradecer e confiar no processo. Mas, lembrando do cavalo que a Amanda falou, a gente não pode ficar assim, ó. Olhando Ah, a oportunidade passar, né? não. Tem que ir, ó. O que eu vou fazer com essa oportunidade que está me apresentando? Entende? Ter a ação. Sabe o que vai fazer aqui, ó? Lembra do desejo e onde você tá, com o seu sofrimento, com a dor, com a questão, o conflito que você quer olhar, porque você tem um desejo e não consegue acessar. O quê? O que vai fazer você acessar? A sua atitude. E buscando métodos para isso. Pode fazer sozinho todo esse processo? Claro que sim. Mas a que tempo? No seu. Entendem? Não se Mas é muito comparar com o processo dos outros, né? perfeito, era isso que eu ia falar, Amanda. Tu entendeu? Cada um tem um tempo aí, um processo. E aí o que vem que a Mari falou. Nós estamos na mesma frequência. Qual é a frequência de cada um, gente? Cada um vai ter a sua frequência e a sua forma de buscar as coisas, né? E o importante é a gente estar sempre nesse movimento e nesse processo e entender. E o momento que a gente agrega o conhecimento, mas não basta a gente ser apenas buscadores. Quem assistiu aquele filme Soul, que é da Disney? Gente, super indico, tá? Aquele filme fez uma virada de chave na minha vida. Porque eu me identifiquei com o personagem principal. Teve um Ó, tá momento, de aí, pessoal. um momento da minha vida que eu busquei. E aí, o que eu faço com tudo isso? Uhum. Tem que botar em prática. Aproveitando o que a Amanda falou, vocês lembram que ela comentou que sempre tem alguém nos olhando? Quando nós somos empreendedores, quem que está nos olhando? O nosso cliente. Ou não. Ele será teu cliente quando ele se conectar contigo. Uhum. E para se conectar, o que você está oferecendo? Aí a primeira pergunta, né? Que a gente precisa fazer quando a gente está fazendo empreendedorismo, né? Você contrataria o seu serviço? Ótimo. Como que ele está organizado? Lembra que a Amanda falou 1 ano de organização, de planejamento, de execução. E aí, Eu estou no meu processo estamos engatinhando. o tempo todo. Por quê? Porque você vai agregando conhecimentos e experiências e vivências que você vai melhorando o processo cada vez mais. Então, sabe quando? E aí entra, gente, assim, ó, uma contribuição que quando eu virei essa chave, eu acordei. Porque qual é o nosso dor, a nossa dor em comum, minha, da Amanda, no sentido, assim, de personalidade? Nós somos rígidas. Então, a gente tem necessidade do perfeccionismo, do controle dos processos. Tem que estar tudo bonito, perfeito. Quando, gente? Que vai estar 100%. Entendem? Quando a gente precisa também ser amorosas conosco mesmo e entender. Porque muitas coisas, aí vocês podem me perguntar, Joyce, tu tá com 45 anos. Por que tu decidiu empreender agora? Porque agora que eu entendi. Que às vezes o feito é melhor que o perfeito. E Vai com as ferramentas que tem, né? eu não me possibilitava, gente. Entende? Eu não me possibilitava.
possibilitava me oportunizar, realizar um projeto, porque eu ficava preocupada. Ou eu ficava preocupada que não estava bom o suficiente ao meu critério, ou eu ficava preocupada o que vão pensar. Ó, a Joyce doida, ó, da enfermagem tradicional pro holístico, para as práticas integrativas complementares. Meu Deus, o que ela... Entendem? Eu me preocupava muito com essas questões e outras mais, né? Conscientes e inconscientes também. Quando eu compreendi tudo isso, eu disse, vou me libertar disso aí. Estou em processo de libertação, porque também percebi que isso é eterno. Processo de evolução, gente. Eu digo assim, sabe qual é a minha maior missão hoje? É ser a minha melhor versão. Hoje. Melhor que ontem. Que aí a gente não entra lá com comparativo com a Amanda, não entra com comparativo com a Mari, não entra com comparativo, entende? Nem com comparativo da Joyce aos 20 anos de idade, como eu costumo dizer. Eu olho para trás para a Joyce, que foi, e só tenho a agradecer, porque graças a ela que eu tô aqui hoje. Eu deixei de julgar, por que eu não fiz tal coisa? E se... gente, tu quer saber em que momento temporal tu tá vivendo? É a forma como tu está falando. Se tu colocar sim, tu tá no passado. Se tá sentindo ansiedade, tá no futuro. Preocupação do futuro. E aí tu tá projetando um futuro baseado nas tuas experiências do passado. Para tudo. Vem pro Instituto Despertar. Que a gente vai, de mãos dadas, começar a te apresentar aí as possibilidades para viver no agora. Quero saber como empreender. Ó, enfermais aí. Preciso de mentoria. Tem gente, né? Eu quero muito... Uma coisa que eu vou dizer para vocês. O ter, gente, é muito importante. Mas para nossa evolução de vida, o ser é muito importante também. Então, se preocupe em ser uma pessoa melhor. Porque tu não vai conseguir ter, né? Eu vou ter uma pessoa melhor. Tu vai ter uma pessoa melhor se tu ser uma pessoa melhor, né? Então, assim, a gente precisa se organizar nesses processos de vida aí para a gente conseguir empreender e que esse empreendedorismo também esteja linkado com a nossa evolução. Gente, aí é só sucesso. E aí, com o conhecimento sistêmico, vamos olhar aí para a relação com a mãe, que a mãe é sucesso na vida. Ninguém tem sucesso na vida se julga mãe. Ninguém tem dinheiro na vida se julga Fantástico quando tu entende. pai e mãe. Oi? Isso, quando a gente entende essa parte sistêmica aí, eu acho fantástico, assim. O resultado que traz para a vida da gente. Exato. E o tempo, né, mano? Eu sei que eu falei demais. Né? Eu quero rir um pouquinho Já agora, senti pessoal. A gente começou, e ontem eu comentei com a Joyce, eu falei, Joyce, a gente tá com uma ideia aí de umas lives de 30 minutos, 40 minutos, até para ser uma coisa mais, né, mais rápido, passar nosso recado e tal. Só que eu já sei como é que funciona aqui, né? E, pessoal, eu ficaria mais 1 hora aqui conversando com a Joyce, né? Porque eu sei que ela vai acrescentar muito na vida de vocês também. E fica aí, né? A gente já tá quase no horário de encerrar, né, amiga? Passamos de 1 hora. Mas maravilhoso a nossa conversa, assim, já quero o 2, né? O episódio 2 dessa live. Tem muita coisa importante aí que a gente vai conversando e vai agregando, né? Acho que tudo que tu trouxe e a gente discutiu aqui, sabe, não só para o empreender, mas isso que eu acho genial, que é uma coisa que a gente oferece para a vida, né? E aí eu e a Mari, nesse 1 ano de mentorias e busca e empreende, né? E outras mentoras, eu tenho uma mentora também que ajuda, e a gente buscando muito isso, sempre fala, né, dessa questão, assim, sistêmica, que eu acho muito legal, né? Mas fala muito do autoconhecimento, quanto é importante, né? Porque no próprio autoconhecimento, tu vai vendo quais são as pessoas que fazem sentido, quais são as pessoas que não fazem, com quem que tu tá conectado, por que tu se conectou com aquelas pessoas, né? Então tem tanta coisa linda nesse processo, assim, que não é só o empreender, é o crescimento pessoal que vem junto, né? E quando a gente se desafia a fazer coisas novas, essa neurociência fala muito também, né? O nosso cérebro, ele tem infinitas possibilidades.
E quando a gente se possibilita, como a Joyce brincou ali que ela falou, né, que é um diferencial meu não parar quieta, né? As pessoas às vezes falam, mas tu não vai parar nunca. Mas, gente, essa gana de conhecimento, de estudar é o que me move. E quando eu aceitei isso para minha vida, também fez muito mais sentido, né? E o propósito, quando a gente vai empreender, também ver o propósito que a gente está fazendo na vida das outras pessoas. O que, que a gente está entregando para as pessoas, o que, que a gente está entregando para o universo para receber de volta, né? Eu acho que isso é o que fica aí. Divulga aí de novo o teu Instagram, amiga. Ah, Joyce Collet, tá? Joyce com Y e Collet com K, 2 L's e T mudo. Olha só, que lindo. É E chique, aí, é Joyce uma coisa Collet. assim, ó, só para fechamento, né, Amanda? O empreendedorismo, gente, não existe só o empreendedorismo profissional. Seja empreendedor da sua própria vida. Empreenda na sua própria vida pessoal, né? Então, o que você precisa também? Você quer muito empreender no profissional e o pessoal. Para você ir para o profissional, tem que estar com o pessoal também organizado, né? Tu quer o novo? Gente, o novo começa aqui dentro. A gente busca fora. O empreendedorismo profissional é o fora. Primeiro, organiza também o dentro. Ah, não é primeiro, é junto, gente. Aí é que tá a beleza do negócio, né? Com Eu digo, certeza. essa é a maravilha do projeto, gente. É as duas coisas. Seja protagonista da sua vida. Em todas as áreas. Escolhe uma delas para começar. Entendem? Minhas rédeas da situação. Exato. Isso aí, Gratidão. ó. Gratidão. A Chay, Gratidão, a Mari. Chay, a Chay colocou aqui, quem para morre por dentro, né? Um beijo, amiga, minha colega aqui. Exatamente, porque a gente precisa dessa gana pelo conhecimento, né? A Mari também te agradeceu pela contribuição. O Márcio colocou grande abraço a essas duas grandes profissionais, gigantes seres humanos. Obrigada por esses momentos de conhecimento. Ai, gente, que lindo. Eu me emociono. Obrigada. Foi posição, Melindona, para vocês e para esse universo aí. A gente precisa se colocar, às vezes com vergonha, às vezes com medo. Gente, vamos assim mesmo, né? Um passinho de cada vez aí, porque não tenho a menor dúvida. Vocês estão vivos, né? Então vocês merecem. E quem não está mais aqui nesse plano físico conosco, também merece. Entende? Evoluir. E aí, às vezes, a gente não se dá por conta que nós evoluindo, a gente está evoluindo aí uma geração inteira. Então, vamos aí, ó, fazer algo de bom para nossa vida. Beijo no coração de cada um e desculpa aí pelo tempo. Capaz, maravilhoso! Maravilhoso. Muito obrigada por ter aceito o convite do Enfermais e vamos nos conectar aí para outros momentos, tá? Um beijo grande. Vamos marcar o nosso café. Beijo. Um beijo. Obrigada, pessoal, por quem ficou nos assistindo.